Dilemas, episódio 48. 48 semanas. O ano tem 52? Eu não sei nada de números. Eu acho pula que essa é. parte. Eu acho que é. Ou seja, daqui a um mês a gente vai completar um ano de dilemas. Tá pior que Irene, E tinha contando os aniversários. Quanto tinha faltas pro aniversário? Não, e eu lembro que no começo tinha gente que falava que só tinham 32 dilemas. Povo besta. Equivocados. Por que diziam isso? Um erro. Acontece. A humanidade tem muitos dilemas peculiares, maravilhosos. Acontece. Hoje a gente tem um desses. Vamos lá? Quer ver? Então bora. Caboge, solta a vinheta, por favor, Caboge. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros e Pedro Fonseca. Dilema de um Enzo é sempre um motivo de comemoração, né? É, porque os caras ficam na toca. Isso. Eles acham que não tem problema. Agora, às vezes, quando eles vêm, também eles vêm. Vem com tudo. Vem com tudo. Leia, por favor. Posso ler? Lá vou eu. Boa tarde, queridos. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Depende de onde você, dilema, estiver. Descobri o podcast de vocês há pouco tempo e aproveitando minhas férias na quarentena para maratonar. Adoro. Também. Estou amando todos. Este sobre o jogo da verdade me tocou profundamente. Olha, adoro a memória do Dilemas. A forma como Lua indicou para falar a verdade com as crianças é a mais maravilhosa do mundo. Para. Você tá de parabéns. Minha família sofreu muitas mudanças nos últimos meses. Minha esposa, Valentina, decidiu fazer uma cirurgia por motivos de saúde e veio a falecer em decorrência das complicações há menos de um ano. Vivíamos muito bem, 14 anos juntos, éramos felizes, amigos e amantes e concordávamos em um monte de coisas, inclusive na educação das nossas meninas. Uma companheira completa e inesquecível. Me tornei pai solo de duas meninas, chamadas Valentina, uma de 10 anos e outra de 8 anos. Nos últimos 3 meses, estou saindo com um rapaz, chamado Enzo. É uma relação de tesão, amizade, intimidade, afeto, mas também é um relacionamento casual, sem grandes pretensões. Minhas pequenas Valentinas têm lidado com tudo isso. A perda da mãe, os lutos compartilhados, porque sofro com os delas e vice-versa, a perda da escola física, a descoberta da escola virtual, as múltiplas perdas decorrentes da pandemia, o novo ficante homem do papai que elas sabem que existe, mas não participa da vida delas. Tudo com delicadeza, franqueza e verdade. Deixo claro que sou um ser humano para elas. Compartilho minhas dores sem descarregar o peso em cima delas. Aprendi muito disso com a minha querida Valentina, que também estudou numa escola idealizada pelo Paulo Freire. Foi para você essa. Muitas dessas coisas já eram um modo aqui de casa. Agora fico mais feliz de encontrar pessoas como vocês que compartilham dessas ideias. Eu me sinto menos só e com a ajuda de pessoas que entendem meu modo de pensar e me fazem pensar mais. Eu não ia mandar nenhum dilema, mas vou mandar agora. Como tudo é muito franco aqui em casa, as meninas já me disseram que gostariam de ter uma madrasta ou mesmo um padrasto, palavra delas. Eu também já expliquei com dor no coração que o meu companheiro, quando eu tiver um, ele primeiro vai ser meu companheiro e não tenho como saber qual vai ser o papel dele na vida delas. Hipoteticamente, entendo que só colocaria uma pessoa legal aqui, mas o que vai ser essa relação delas com ele não é uma construção minha ou controlável. De qualquer modo, também deixei claro que não estou pronto para isso. Nem sei se algum dia vou estar. Não sei se posso oferecer isto para elas.
Eu tenho 2 dilemas principais, embora esteja trabalhando para que as pessoas que me amam saibam que eu estou vivendo relações homoafetivas. É um processo muito gradual, dado o tempo breve do luto e a quarentena, que pôs as nossas vidas em suspense. Assim, eu pedi para elas não compartilharem com ninguém esse assunto. Elas parecem lidar muito bem com isso, que não é segredo, mas é minha intimidade. Será que eu estou pisando na bola? Na realidade, se elas contarem para alguém, isso não será um grande drama para mim, mas eu quero meu tempo. Outra questão é, elas devem conhecer as pessoas que eu vier a me relacionar casualmente? Eu sou monogâmico até no casual. Não gosto muito da alta rotatividade. Prefiro namoros curtos, ficar um tempo com cada pessoa. Quais os requisitos para apresentar essas novas pessoas para elas? Vão conseguir lidar com isso, mesmo explicando que não é para casar? E esses vínculos que se formam e se rompem com grande velocidade, como será que elas vão lidar com isso? E as expectativas sobre esse novo padrasto? PS. Se vocês usarem esse meu dilema no programa, eu queria que evitassem o termo bissexualidade ou qualquer outro. Minha sexualidade é o que é. Obrigado. Tô aqui, emocionada com esse dilema desse Enzo. E por que eu tô tão emocionada? Porque hoje pessoas que estão dispostas a sentir me emocionam. A gente tá tão adormecido, tão doente, que um homem disposto a sentir ou uma mulher disposta a sentir me emociona profundamente. E ouvindo essa história, eu não sou capaz de dizer que essas meninas não vão conseguir enfrentar tudo isso, porque tem do lado delas um pai absolutamente disponível emocionalmente. Absolutamente ali, entregue para aquela relação e entregue para quem ele é, para a verdade dele. Isso é muito forte. Isso forma gente muito mais do que se estudar nas melhores escolas, se fizer robótica, se viajar, fizer o intercâmbio. Isso forma gente. Gente forma gente. Enzo, muito obrigada pelo seu e-mail, pela sua verdade. Enzo, estamos aqui alimentando essa nascente de rio que a gente tem nos olhos, viu, Enzo, aqui nesse momento. E eu queria começar por um ponto que é tantas questões e preocupações sobre justamente isso que você traz, inclusive, no seu dilema, que é o fato de você não ter controle sobre como essas coisas vão atravessar as suas filhas. Mas eu queria começar de uma coisa, Enzo, que é: que privilégio dessas filhas terem esse pai. Que privilégio de qualquer criança e daqui a pouco pré-adolescentes terem uma referência paterna, que é uma referência paterna do sentir, do afetar, da gentileza com as emoções e com os sentimentos que você tem. Um pai regido e numa situação tão adversa de perda, de luto, de tudo aquilo que vai deixando a gente partido, né, em alguns lugares que a gente nem sabe como é que se repara, mas a gente vai reparando. E essa tua disposição, como Lua trouxe, de ser exatamente essa pessoa que coloca essa disponibilidade afetiva, sensitiva, para estabelecer um diálogo com essas meninas que daqui a pouco serão pré-adolescentes, que serão adolescentes e que serão mulheres que vão carregar com elas, além das cicatrizes, vão carregar também
nesse mesmo andor, a enorme alegria de ter um pai que é regido pelo afeto e pelo sentir. Imagino que um pai que, diante dessas dores, e que é o que nos cabe como seres humanos, e dentro dos seus processos de luto, certamente sentiu essas dores vindo e atravessando e despertando medos, angústias, ansiedades, vulnerabilidades, né? Mas que escolhe, na sua maneira de existir, essa franqueza. Porque quando você diz assim para elas, eu pedi para que elas não compartilhassem, tá muito claro para mim, eu não sei se para você também, amor, que não é sobre guardar um segredo. É muito lindo É isso, lindo. que ele diz assim, é minha intimidade. É o respeito ao tempo, né? E aí, eu fico sempre pensando, né, no que devolve para essas meninas, o que constrói com elas. Esse espaço da intimidade, daquilo que é só seu, que não é para ser partilhado, que não é do outro. E a gente, pela nossa intimidade, pela nossa proximidade, a gente consegue sim partilhar. Mas dentro dessa relação tem espaços que são meus, que não te cabem e que Sim. você não pode levar adiante, né? Então, as pessoas elas ficam muito preocupadas e querendo fórmulas sobre como ensinar certas coisas para as crianças, mas se a gente não pratica com elas, não tem essa, elas não vão aprender. Elas não vão ser seres empáticos, elas não vão ser seres respeitosos, elas não vão ser seres que sentem compaixão pelos outros se a gente não pratica isso dentro de casa. E hoje eu lembrei de uma coisa que aconteceu aqui, que foi engraçada, né? Já no final do dia, aquele terceiro turno, que é o pandemônio. O próprio pandemônio é o terceiro turno, né? Nas casas que tem criança, que é essa coisa de dar banho, dar jantar, botar pra dormir, que é sempre muito confuso. As crianças estão, né, já no fim da bateria e tudo vira confusão e briga muito fácil. E aí, as crianças estavam aqui embaixo, a gente estava trabalhando ainda e a gente ouviu Tereza dando um piti, né? E o impulso é gritar, Tereza! Né? Para com isso, menina. E aí, nós dois tivemos a mesma reação. A gente saiu da cadeira, a gente foi até Tereza. Você pegou Tereza no colo e você tirou Tereza de cena. E isso é um jeito de conduzir com muito respeito. Diz assim, tá muito, respira. Vamos lá, vamos tentar conversar. Eu sei que você está cansada. Porque se misturar com a energia da criança é muito fácil. Né? Muito fácil. E aí a gente vai repetindo padrões de violência, de silenciamento, de falta de respeito. E a gente não pode, por mais cansado que a gente esteja, por mais devastado que a gente esteja dessa situação desse Enzo, ele podia conduzir tudo isso de forma secreta e sigilosa, acreditando que estaria protegendo as meninas. Protegendo do quê? Né? O que é isso? O que é demais para uma criança? Não, e que proteção é maior na relação de um pai com suas crianças? Que relação de proteção é maior do que estabelecer essa intimidade a partir da honestidade e da verdade daquilo que é trocado? Eu lembro que este mesmo Enzo, ele ainda mandou mais 2 e-mails pra gente, né? Um e-mail foi super gentil, bonito, comentando o Dilemas 47, da semana passada agora. E outro foi contando um episódio que ele assistindo um filme com as filhas e havia um casal homoafetivo e a filha mais velha fez a pergunta pra ele que foi: pai, você já beijou um homem assim? E ele respirou e disse: eu acho que eu preciso de um tempo para te responder. E ela disse assim para ele: eu acho que pela sua resposta que precisa de tempo, você já beijou sim. Olha que relação sem muro. Olha que relação sem muro.
o mundo fica o tempo todo dando recado de construção de muro. Isso vai das coisas mais simples, de quando vizinhos de terreno levantam muros altos para não serem vistos, para sua intimidade não ser observada, como se houvesse uma ameaça naquele que divide um espaço onde o lar é colado. Até um presidente de uma nação poderosíssima como os Estados Unidos que diz que quer levantar um muro para separar os imigrantes que ajudaram a construir o país. Ao invés de falar de um processo reparatório, subir um muro. Eu tenho muita convicção de que esse tipo de comportamento humano ele nasce de relações anteriores, ancestrais, onde sempre era mais fácil colocar uma barreira entre duas pessoas do que exatamente quebrar esses muros e dizer: você pode entrar no meu terreno, você me convida para o seu terreno. O que é que tem na sua terra? A terra como esse símbolo de ancestralidade, de onde você veio. Que histórias você carrega? A intimidade se constrói assim. E aí, numa relação dessa, é uma coisa muito difícil de se observar agora, contemporaneamente. Que é um pai solo. Porque tem muita nuance aí. É um pai solo que perde uma companheira que ele amava profundamente. E dedica um respeito a essa pessoa que ele também manifesta, o tamanho dessa pessoa para ele, ou seja, pelo tamanho da importância da pessoa, podemos deduzir o tamanho do luto que ele sente pela perda. Sim. Ele provavelmente olha para essas duas filhas e fala: eu não tenho alternativa senão me reerguer. Ele escolhe se reerguer. Ele luta por esse novo crescimento dele, digamos assim, porque todo luto é um encolhimento, e aí essa nova expansão. Ele se descobre no meio desse processo, porque há uma descoberta por parte dele, que é íntima, que é essa intimidade que ele fala, mas com as filhas ele constrói esse diálogo. E a preocupação, ou as preocupações que ele traz pra gente, são muito voltadas a elas, ao que elas vão sentir, a como elas vão enxergar. É muito lindo quando elas dizem, né, que queriam ter uma madrasta ou um padrasto. Já tá tudo posto. Isso, gente, eu acho simplesmente sensacional. Sensacional. Eu fico com vontade de abraçar essa família, porque é um puto de um trabalho bem feito. Que trabalho bem feito. Do entendimento do que é o indivíduo, do que são os espaços, do que são as pessoas, do que é o amor. É muito sutil e é muito forte. Sabe? E a gente fica numa tentativa de moralizar as coisas, né? Moralizar o tempo do luto. Moralizar Sim. o que é o amor correto. Sim. Moralizar o que essas meninas precisam saber. Moralizar a repercussão que vai ter nelas um relacionamento homoafetivo do pai. E, gente, não é sobre isso. Não é sobre isso. Todas essas preocupações, é claro que elas nos invadem e fazem parte de um processo de reconstrução, né? Mas tem uma base muito sólida de muito amor, de muita presença, que isso realmente me toca profundamente. Também. Enzo, eu queria te contar uma coisa. A gente resolveu gravar esse episódio com esse teu dilema tão tocante e com tantos recados tão poderosos pra gente, né? Pra gente pensar e se repensar. Eu queria te falar que a gente tá gravando, eu e Lua, a gente tá sentado na sala da nossa casa e diante da gente a gente tem uma tela de computador aberta com 20 e poucas pessoas que fazem parte do grupo que a gente chama Dilema Raiz. É um grupo esse grupo é composto por apoiadores do Dilemas, né? A gente sempre conta essa história, episódio a episódio. E a gente combinou com eles hoje um formato diferente. A gente não vai ter a voz deles e delas, mas a gente tem a presença delas e deles ouvindo a gente gravar aqui ao vivo.
Então, o que você vai ouvir, Enzo, é a nossa gravação ao vivo, sabendo que essas pessoas estão aqui. E aqui no chat do Zoom, com essa tela aberta, esses dilemas raiz, essas dilemas raiz, elas estão comentando e provavelmente vão nos trazer algumas perguntas e questões sobre isso que a gente está falando, o que eu acho que pode enriquecer esse debate. Eu queria, de cara, dividir uma mensagem de uma dessas dilemas raiz que eu acho que você vai gostar de ouvir. Ela diz o seguinte, ó: um fato é que é muito fácil para os homens cederem à criação compartilhada das suas filhas e filhos com as avós, ou colocar outra pessoa para lidar com os cuidados das crias. Geralmente outra mulher, né? Esse peso de opressão social que a mulher que é a cuidadora. E ela diz assim: eu já admiro muito o fato dele ter assumido a paternidade solo, como uma mãe geralmente o faz. Você fez essa escolha de ir para esse lugar de cuidador dessas duas meninas, dessas duas crianças. E isso também emociona a gente. Muito. Queria ler esse trecho para você porque sinto que esse seu dilema ele traz uma admiração profunda pela maneira como você está lidando. Isso que Lua falou, sabe, Enzo, de dizer assim: nossa, que trabalho bem feito. Eu acho que qualquer pessoa que escute sua história vai pensar: nossa, que trabalho bem feito desse pai. Tem uma coisa que ele traz, né, que é a preocupação com a brevidade desses vínculos à medida que ele decide trazer pessoas para essa relação e as meninas fazem parte disso, né? Seja um padrasto, seja uma madrasta, o que Sim. quer que aconteça. E eu acho que isso é sim uma questão. A gente, inclusive, debateu um dilema desse outro dia, que era uma mãe que também tinha perdido o companheiro e tinha encontrado um outro Enzo, e esse Enzo era padrasto, era pai, né? E estava naquele imbróglio de não saber exatamente que lugar era esse. E eles eram muito jovens. E a gente demorou um tempo para gravar esse dilema. Depois que a gente gravou, a gente disse assim: Peu, será que eles ainda estão juntos? Né? Porque eles tinham 20 e poucos anos. E aí, na sequência, eles responderam o e-mail da gente falando que tinham ouvido a gravação, que tinham amado, que tinham se sentido acolhidos. Mas eu acho que esse é um medo muito real, né? De quem decide encarar um novo relacionamento, né? Tendo filhos. Como é que faz para acolher todo mundo? Como é que faz para entender que novos desenhos são esses? Que conexões são essas? Que relações são essas? Que vínculos são esses? E eu acho, Enzo, que você tem muito claro uma coisa que, assim, não dá para saber agora. Não dá para saber, não dá para prometer nada que essas pessoas vão se somar e vão te ajudar a cuidar dessas meninas pelos próximos anos. Não dá. Né? Tomara que você tenha a sorte de encontrar uma pessoa que, assim como você, esteja disponível para o cuidar, porque vai ser um privilégio dessa pessoa que chegar junto, ver essa fase dessas meninas, assim, ver esse crescimento delas, porque elas são duas mulherezinhas muito das especiais, viu? Vou te contar uma coisa. Quero conhecer essas Valentinas. Eu também. E quando ele traz essa questão, que é a questão sobre o tempo, né? Qual é a hora certa de trazer? Porque ele fala disso, ele fala que ele é monogâmico até na casualidade, ele vai construindo essas relações, né? A partir, também achei isso maravilhoso. Mas ele faz essa pergunta pra gente, ele fala: mas como saber que hora é essa dessa pessoa fazer parte? E essa é uma pergunta que ela não tem uma resposta. Agora, diante da maneira como você lida com os seus dilemas, com as suas filhas, acho que no seu caso especificamente, dessa transparência, dessa sua total compreensão de qual é o seu papel nesse núcleo familiar, o acerto e o erro vão caber com muita tranquilidade, Enzo. Então, eu vou te contar uma história. E eu tenho certeza que eu vou conseguir voltar meu raciocínio para isso. Há 15 dias, eu conversando com um amigo. E eu com muito medo de uma decisão que eu tomei.
Eu já tinha tomado a decisão. Mas esse meu amigo, Enzo, é um daqueles amigos que, seja a decisão antes de ser tomada, durante ou depois, eu sempre gosto de ouvi-lo. Porque ele é de uma lucidez humana. E aí a decisão já estava tomada, mas eu mandei uma mensagem para ele, eu disse, a gente consegue fazer um FaceTime de 15 minutos só para eu te perguntar uma coisa? Ele, claro, me liga umas 8, né? Que as crianças ainda vão estar acordadas, vai dar tempo da gente falar 15 minutos e a gente ficou 1h15 e ele encerrou o FaceTime comigo dizendo a seguinte frase, ele disse, Pedrinho, a última coisa que eu queria dizer que eu não posso esquecer e eu só posso dizer porque é você, porque eu te conheço. Você tomou a decisão, você tá com tudo nas mãos para fazer com que isso aconteça, mas eu queria te falar uma coisa, pela história que você tem, por quem você é e tal. Pode errar. Pode errar. E eu disse para ele naquele mesmo momento, eu disse, olha, eu queria te falar 2 coisas. Eu queria te agradecer por ter trazido essa frase. Para mim é muito importante ouvir que eu posso errar. Para mim é muito importante ouvir de pessoas amigas que eu posso dizer que eu não dou conta. E a segunda coisa que eu queria te dizer é que eu vou tatuar isso no braço, num lugar visível. Eu vou tatuar grande aqui. Pode errar. Que seja um recado para nós todas e nós todos, sabe, Enzo? Então, essa tua preocupação, eu não disse que eu ia lembrar de onde eu tinha parado, essa tua preocupação, qual é a hora, como é que vai saber que é essa pessoa, não há resposta. E pode errar. Pode errar, tá tudo bem. Da maneira, a partir dessa maneira que você está conversando com suas filhas, o erro, ele vai ser vivido como aprendizado e não como culpa, pesar, trauma. Né? Não vai. Eu acho que eu já comentei sobre isso aqui em algum dilema, acho que no dilema lá no comecinho. Minha mãe, num determinado momento da vida dela, com 2 filhas, né, eu e minha irmã, ela teve um casamento com uma outra mulher. Que foi minha madrinha, eu escolhi para ser minha madrinha e era uma pessoa que eu gostava demais. E eu entendo que essa decisão foi uma decisão tomada pela minha mãe diante de um sentimento que ela teve, uma paixão que ela teve e que ela achou que valia a pena viver. E em alguns momentos foi difícil para mim entender aquilo ali, acalmar meu coração diante daquilo ali que eu sabia que não era a norma, né? Mas que era vivido com muito respeito, com muito afeto, com muita honestidade. E eu carrego comigo uma coisa que é assim, a minha mãe, que é uma mulher que eu amo muitíssimo, antes de qualquer coisa, antes de ser minha mãe, ela era e ela é uma mulher. E estabelecer esse papel, estabelecer essa divisão é muito importante. Porque hoje, mãe de 4 crianças, eu entendo que, apesar de, em alguns momentos, a minha escolha por olhar para a minha parte mulher doa neles, lá na frente, isso constrói uma referência muito positiva, sabe? Muito verdadeira. E hoje eu disse uma frase para João, né? A gente estava aqui combinando coisas da família e aí ele disse assim, mãe, isso não vai me deixar feliz. E eu disse, eu entendo, mas vai me deixar muito feliz. E eu preciso fazer isso, filha. E aí ele balançou a cabeça assim, meio resignado, tipo assim, né, velho? Não vai dar para agradar todo mundo o tempo inteiro. E é de um lugar de muita honestidade, tipo assim, eu entendo, mas isso vai ser importante para mim. E eu não vou deixar de fazer porque não vai ser importante para você. Sim. Né? A gente aqui é uma família. E hora vai ser por um, hora vai ser por outro, hora vai ser por todo mundo junto. Sim. Sim. Mas o que rege é essa verdade, essa honestidade, essa disponibilidade emocional para ajudar quem está ali no entorno a se perceber como indivíduo. Sim. Tem uma Dilema Raiz que ela falou algumas coisas
E aí, uma delas que eu adorei foi que ela fala: eu posso afirmar que só o fato dele estar disposto a amar de novo e pensando no bem-estar e cuidado com essas meninas já é um caminho lindo. Ninguém vai ocupar o lugar dessa mãe. E é saudável, mas é saudável esse homem ir com calma, preparar aos poucos uma vida com o quarto elemento, seja um companheiro ou um companheiro. Ou seja, isso tudo que você já traz do cuidado como você está lidando, eu acho que isso é uma coisa que mexe muito com as pessoas. Em processos que incluem essa ruptura e a chegada de um membro novo na família, né? Esse cuidado, essa preocupação de quem é essa pessoa, entendendo que ninguém vai ocupar o lugar de ninguém, entendendo que isso diz respeito à sua individualidade e às suas relações afetivas, amorosas, suas paixões, e as suas filhas entendendo que a partir do momento que você constrói essa relação com elas de tanta transparência e verdade, elas estão incluídas no diálogo, mas não na decisão, porque é sobre a sua vida e como você se relaciona, tem chances de novos ou um novo núcleo familiar entre vocês, ele ser muito próspero afetivamente. Eu imagino que esse recomeço, né, de quem perde alguém ou de quem se separa, ele é muito conflituoso, né? Ele é muito esquisito. Ele deve dar assim, uma complexidade de sensações, uma ambiguidade tremenda. Mas eu acho que ter essa clareza de que ninguém toma o lugar de ninguém, ninguém ocupa o lugar de ninguém, né? As pessoas elas vão sendo somadas aos sistemas, né, que existem. Isso é muito benéfico, né? Eu tenho uma amiga que tem um projeto muito bonito que olha para a relação da madrasta, né, Mari Camardelli, com o Somos Madrastas. E é muito impressionante como essa é uma relação muito conflituosa, porque existe um imbróglio muito grande, um medo muito grande de todo mundo que está envolvido nessas novas famílias, na formação dessas novas famílias, da ocupação desses lugares, né? E esses lugares, eles não são possíveis de serem ocupados. Essa mãe, ela vai ser sempre essa mãe, né? E quem chegar vai precisar somar, vai precisar ser incluído. Veja, no fundo, o que é que a gente está falando? A gente está falando sobre aquilo que intimamente a gente tanto deseja, da construção de uma sociedade inclusiva em absolutamente todos os sentidos, onde todas as questões de gênero, de raça, de credo, elas possam conviver. Que as distinções podem ser regidas por esse afeto que você traz pra gente num e-mail como esse, num dilema como esse. Né? E eu acho que esse dilema toca tanto a gente, Peu, porque na verdade, no fundo, me parece que o Enzo já tem todas as perguntas respondidas. Ou, mesmo que ele não tenha as perguntas respondidas, ele tem as melhores perguntas. Mas eu acho que o e-mail toca tanto porque é isso, assim, um homem muito disposto a sentir e é um e-mail com muito afeto. Muito. E a gente tá precisando de afeto. Muito. A gente tá precisando se afetar. Não, no primeiro e-mail dele eu já disse, mas onde você mora? Vamos ser amigo, vamos né? furar esse bloqueio de isolamento aí e tomar um café? Né? Tem mais uma coisa que você queria ler? Tem uma Valentina aqui muito especial, que ela diz assim, Enzo, falando como uma Valentina que gosta de Valentinas, mesmo que eu não tenha filhos ainda. Se você gosta desse outro Enzo, esconder isso vai doer para sempre. É a força que você precisa para poder quebrar a porta do armário para sua família. Vem da sua rede de apoio. Fico aqui disponível para isso, se você ainda não tiver uma tão sólida assim, e da sua força interior. Enzo, eu vou te falar um negócio. Essa comunidade de Dilema Raiz, ela é um problema. Porque ela é o espaço mais acolhedor que a gente presencia diariamente. E agora a gente está aqui falando sobre o seu dilema, vendo essas pessoas que estão aqui acompanhando a gente gravar o episódio que vai pro ar.
E aí é isso, as pessoas também vão entrando na sua história e rapidamente elas deixam apenas de entrar na sua história e comentar a sua história e levantar questões sobre a sua história, questões de diálogo com ela, mas elas já partem para o capítulo final disso tudo, quer dizer, estou aqui disponível para você se a sua rede de apoio não tiver tão sólida assim. Desculpa, assim, eu não sei o que fazer contigo, Enzo. Eu não sei se eu respondo o teu último e-mail dizendo assim, tá no ar, gravamos o teu episódio e não sei, tô te mandando uma carteirinha de membro honorário de Dilema Raiz para você fazer parte desse grupo, porque eu não sei, eu desconfio que você vai fazer grandes amigas e amigos nesse núcleo. As pessoas estão aqui mesmo para te abraçar. E aí, de vez em quando, a gente vai ter umas questões dessas. Divide ali no grupo. E quando a gente vê, a gente ganha inúmeros abraços, inúmeros emojis e inúmeras figurinhas. Ou seja, como você pode ver, é um grupo completo de afeto. Né? Enzo, tem um recado de um Enzo aqui para você. A construção bonito. dessa família, que durou pelo menos 10 anos ao lado da Valentina, teve uma ruptura abrupta, mas talvez os tempos tenham mudado. Essa nova relação pode assustar, mas pode mostrar um outro tempo para você. A abertura que você coloca para as Valentinas possibilita que elas possam vir juntas. Pela sua postura, sua família irá ser transformada pelos amores que você cuida. Que coisa linda, bicho. De um homem para outro homem, viu? Isso é muito lindo. Rapaz. Muitos abraços aqui para você. Enzo, a gente, desde o começo, você já sabe disso. A nossa troca por e-mail começou de um jeito super engraçado. Você nos mandou um e-mail vazio, escrito, anotado. E eu respondi para você perguntando, com interrogação, né? Anotado. E você disse, desculpa, eu sou meio ruim aqui nessas ferramentas, mas é que eu queria registrar que eu tinha ouvido um dilema e tinha anotado certo o e-mail de vocês. Bonitinho demais, gente. Agora que está anotado, eu queria contar para vocês o meu dilema. Então a nossa relação ela já começou com uma simpatia a maneira de você chegar na nossa história. Quando você mandou esse dilema pra gente, talvez a gente não tenha parado para pensar e elaborar sobre isso. Mas quando você mandou esse dilema pra gente, você entrou na nossa história, na história de Lua e na minha história. A gente não vai esquecer esse seu dilema. Esse seu dilema, a gente vai carregar ele como uma lembrança de muita emoção, pelo tema, pela maneira como você trouxe, pela relação que você estabelece de tanto respeito com os seus sentimentos e com os sentimentos das suas filhas. E eu não vejo a menor possibilidade disso dar errado. Eu queria te mandar um abraço apertado. Agradecer por você ter apertado aquele botão do anotado e depois ter dado seguimento a essa conversa. Muito obrigado, muito obrigado. Que suas filhas elas sejam muito felizes ao lado desse pai de tanta transparência, né? E de tanta vontade de fazer o melhor. Enzo, querido, a verdade é um bem muito precioso, né? Que a gente transmite, que a gente doa para os nossos filhos. É a melhor herança que a gente deixa. E eu entendo que isso é uma construção que você e a sua Valentina fizeram juntos até aqui. E com a partida dela, você dá continuidade a responsabilidade que é ser de verdade. E você está fazendo um belíssimo trabalho. Adoro essa expressão. É muito bonito. Eu trabalho com famílias diariamente e eu vejo o quanto é difícil chegar nesse ponto que você chegou. Com uma menina de 10 anos e outra de 8 anos, com muitas questões que são complexas, que são difíceis, que são cansativas. E você não me parece que desvia de tudo isso. Você me parece que encara tudo isso. Então, me comove profundamente. Muito, muito obrigada
pelo seu dilema, pela sua coragem, pela sua verdade. A gente tem uma pergunta real de um dilema raiz. Solta a vinheta, Caboge. Pergunta real de quem é dilema raiz. A pergunta da dilema raiz foi a seguinte: para continuar a construção dessa relação tão franca, como o Enzo pode seguir para o próximo passo de compartilhar seu eu com sua família e seu círculo próximo? Engraçado que eu tô lendo a pergunta, mas eu tô a fim de responder. Então, Enzo, me perdoe. Eu acho que era pra Lua ter... Responda, vá. Depois você, por favor, coloca as cerejinhas do bolo que você Tá bom. também faz. Eu tava pensando exatamente sobre isso, que é o seguinte. Enzo, você traz isso, né? Quando é que chega essa hora de partilhar com a família e tal, que é um pouco disso que a nossa Dilema Raiz trouxe aqui. E eu queria dividir contigo um pensamento que ele sempre me bate quando eu penso nessas coisas, que são o medo do passo adiante. Principalmente numa situação como a que você está, que você carrega com muita clareza as decisões que você tem tomado. Essas decisões vão te levar a ficar feliz, né? E o que eu queria te dizer é o seguinte: a felicidade, ela é constrangedora para os outros. Só que o problema está em quem fica constrangido e não em quem encontra a sua felicidade. Então, sim, pode ser que haja o constrangimento diante da sua felicidade, porque a gente feliz não é uma escola de samba na Marquês de Sapucaí. É uma escola de samba no meio do almoço da família do domingo. É muita gente, carro alegórico. A gente feliz é aquilo, carro alegórico, é a bateria entrando na sala das pessoas da família e ninguém entende nada, porque ninguém estava pronto para você, escola de samba, entrar ali dizendo: eu estou feliz. Ainda mais depois de uma perda. É mais fácil. Nossa! Né? É mais fácil acolher o luto do que a felicidade. É. O que é muito maluco de pensar. Muito. Né? Então, é isso, assim, eu queria te trazer um pouco isso. Aí esse dilema não é seu. Não. O dilema do constrangido não é seu. Diante do que você e só você está enfrentando, que é a perda, o luto, a dor, o pensamento sobre como ser pai para essas duas meninas. Encontrar felicidade diante desse cenário é mérito seu e não demérito. E o constrangimento, ele não precisa ser cuidado por você. E eu entendo que você está tendo tanto cuidado nesse processo com as meninas, né? E cuidando muito de um espaço que é seu, que é a demarcação de um limite mesmo, né? De onde elas vão, aonde você vai, e tentando observar onde é que se dá esse encontro com essa outra pessoa que chega na sua vida, que eu tenho certeza que, por mais difícil que possa parecer chegar num almoço de domingo, quando puder almoçar domingo com a família, com um Enzo a tiracolo, eu acredito que você vai conseguir delimitar um espaço de segurança e de afeto e de respeito, né? E mais uma vez eu concordo muito com o que o Pedro disse, assim, o constrangimento do outro é problema do outro. Sempre acho. Vamos agradecer esse Enzo? Vamos, querido, obrigada. Obrigado. Um beijo enorme para esse seu núcleo, o núcleo familiar, o núcleo de afeto, o núcleo de amor, o núcleo de felicidade. Eu espero que esse seja o seu caminho. E só esse seja o seu caminho. Obrigado. Já é. Obrigado. A gente queria relembrar para as pessoas que quiserem mandar os seus dilemas para a gente. É super simples. Você escreve uma carta em 3 vias, registra... Não. Basta você mandar um e-mail para luabarros@redeamparo.com.br ou para oi@pedrinhofonseca.com.br. E mandem sim. Escrevam seus dilemas. Escrevam, vem com a gente. Quem quiser fazer parte da comunidade de Dilemas Raiz, já sabe como é que funciona. Tem uma plataforma chamada Apoia-se.
Então você vai colocar lá apoia.se/dilemas. Chegou lá, você clica no botão, bota o número de cartão de crédito. É só correr pro abraço. A partir daí é só administrar 1.800 mensagens por dia no Telegram de muito amor, com assuntos variados, né? E variações dos mesmos assuntos, o que é muito interessante também. Então, gente, tem de bingo a suruba nessa comunidade. Beijo enorme pra vocês. Beijo. Bom final de semana. A gente se encontra quinta que vem. Até quinta. Wanda, obrigado por ter vindo. Obrigada, ter aceito o meu convite de estar aqui nesse programa podcast. Foi incrível mesmo. Chama podcast programa? Podcast. Essa transmissão? Eu acho que chama de programa, sim. Chama, né? Esse programa podcast, né? Que passa em todas as não rádios desse Brasil. Obrigado, um beijo enorme. Até quinta. Caboge, solta a vinheta. Dilemas. Mostra os seus que a gente mostra os nossos.